tarde. Vamos começar então esse aulão de Ciências Humanas, História, e temos algumas questões que nós vamos resolver nesta tarde, questões essas que nós vamos aprofundar, discutir e diminuir assim a distância que existe entre nós e a aprovação. Então, sem mais delongas, porque são muitas questões, se você acompanhar pelo seu material, eu coloquei todo ele na tela, mas você pode ler pelo seu módulo também, né? Então, a questão número 1, sabe qual é a questão? Sabe qual é o módulo? Vamos lá. Primeira questão. O nível de concentração de renda, História, eu acho que é aula 7. Será que confere aí? O nível de concentração de renda em uma sociedade capitalista relaciona-se com as doutrinas econômicas que fundamentam as ações do Estado. Quem estiver acompanhando pelo módulo, vamos dar uma paradinha aqui e eu sugiro que você sublinhe algumas palavrinhas importantes. Quem está acompanhando? O nível de concentração de renda, sublinha para mim, concentração de renda. Em uma sociedade capitalista, sublinha para mim, sociedade capitalista. Relaciona-se com as doutrinas econômicas, sublinha para mim, doutrinas econômicas. Desculpa. Que fundamentam as ações do Estado. Para fechar, você sublinha, por favor, ações do Estado. Então, o que é que a questão de antemão já está nos dizendo? Que numa sociedade capitalista existe renda e esta renda tende a ser concentrada. E essa concentração está relacionada com as doutrinas econômicas. Essas doutrinas é que vão dizer o que é que o Estado deve ou não deve fazer. Observe no gráfico abaixo a variação da participação da população que constitui o 1% mais rico na renda total nos Estados Unidos. Aí nós temos um gráfico, e nesse gráfico mostra exatamente a que ponto chega a concentração da renda nas mãos das pessoas mais ricas ao longo do tempo. 1913, está percebendo no gráfico quanto era a concentração? Até 1930, essa concentração vai oscilar, mas chegar a um nível muito alto. Depois ela vai oscilando até chegar ultimamente ainda no nível tão alto quanto. A questão fala assim, nos Estados Unidos, as doutrinas que predominaram na orientação das políticas públicas nos períodos de 1930 a 1980 e de 1980 a 2009 foram respectivamente. Essa questão poderia aparecer perfeitamente na sua prova assim. Ela dá dois períodos, 1930 até 1980. O outro período, 1980 a 2009, são dois períodos distintos. Nesses dois períodos, a questão diz, prevaleceram doutrinas econômicas diferentes. A questão pede, quais são elas? Letra A, o liberalismo e o estatismo. Letra B, estruturalismo e classicismo. Letra C, fisiocratismo e institucionalismo. Letra D, keynesianismo e neoliberalismo. Ou letra E, liberalismo e neocapitalismo. Se fôssemos marcar numa prova, a resposta seria a letra D de dado. Agora, dissemos tudo e não dissemos nada.
Como é que a resposta é essa? Como é que eu sei que esta é a resposta? Se você pegou o slide primeiro, nós falamos que no capitalismo a renda tende a ser concentrada. E essa concentração está ligada à doutrina socioeconômica. Vou te dar um toque, tá? Quem está com o módulozinho, canetinha, é mais fácil concentrar anotando, tá bom? Ou sublinhando, porque aí eu pergunto mais uma vez e você responde mais fácil, tá ok? Então, pessoal, essas doutrinas econômicas, o slide 1 falou que orientam as ações do Estado. Qual é a resposta certa? Letra D de dado, porque ela fala keynesianismo e neoliberalismo. Aí você faz um favor grande de sublinhar essas duas palavras. Eu não posso ir para esta prova do Enem e nem outras provas quaisquer se eu não souber o que é o keynesianismo. Então, nesta tarde, tu que já sabes o que é keynesianismo, aprofunda. Tu que não sabes o que é, então escuta. Keynesianismo é uma doutrina, assim como letra D de dado, o neoliberalismo. Só que elas duas são distintas, elas duas são diferentes. Keynesianismo é uma doutrina capitalista e o neoliberalismo também é. Essas duas doutrinas falam que nós devemos buscar o lucro. Nós devemos buscar a riqueza. Mas o que é que a questão número 1 começou falando para a gente? Que essa riqueza tende a ser concentrada. Tá bom? Agora, pessoal, o que é o keynesianismo? É uma doutrina que defende que o Estado esteja presente na economia de uma forma muito direta, de uma forma muito intensa. Grava isso, fixa isso. No keynesianismo, o Estado é forte. No neoliberalismo, não há essa defesa. Os neoliberais defendem um Estado fraco. Grava isso, que isso vai te servir muito. Faz uso da canetinha, tá? Isso é importantíssimo. Neoliberalismo, Estado fraco. Keynesianismo, Estado forte. Disse tudo e ainda não disse muita coisa. No keynesianismo, décadas de 30 a 80, o Estado tem que garantir políticas públicas. Pelo menos investir em educação, investir em saúde, para que as pessoas não precisem gastar com isso. E, portanto, sobre dinheiro. E sobrando dinheiro, elas possam investir no consumo. E a roda da economia gira. Você entende isso? Eu vou ter que pagar a escola do meu filho, porque é particular. Se eu não precisasse, porque o governo, o Estado ofereceria isso com qualidade, o dinheiro que eu gastaria para pagar a escola dele, eu não gastaria, já que ele está em escola pública, e eu gastaria com outras coisas. Quem ganharia com isso? A economia, porque ela giraria. Então, o neoliberalismo também quer que a economia cresça, só que por um caminho diferente. Pessoal, quem está entendendo já, por favor, dá a resposta. Neoliberalismo ou keynesianismo? Qual dos dois defende um Estado forte? O keynesianismo. Neoliberalismo, Estado fraco. Ei, peraí, Estado fraco? Como é que um Estado seria fraco? Diminuindo o seu tamanho, cortando gastos, por exemplo, com o social. O neoliberalismo não vê com bons olhos que o Estado gaste com o social.
E além disso, não pode ter empresas públicas que na visão deles dão prejuízo. Então tem que privatizá-las, vendê-las para o setor privado. Então, pessoal, olha só, se nós temos empresas e elas são públicas, elas são nossas. E se as empresas são públicas, mas os neoliberais entendem, afirmam que elas dão prejuízo porque o Estado não deve geri-las, quem deve administrá-las é o setor privado, elas têm que ser vendidas. O que está acontecendo com a Petrobras é algo que parece muito ilustrativo dessa questão. Petrobras é uma empresa que ao mesmo tempo é pública e é privada. A Petrobras é o que no direito se chama de sociedade de economia mista. A Petrobras ela é pública e também é privada. Ela é majoritariamente pública. E pessoal, sei que a pergunta é tão idiota, de tão fácil, mas vai, tá? Petrobras mexe com o quê? Petróleo. E o Brasil tem petróleo. O Brasil extrai petróleo, refina, exporta, compra também. Agora, o pré-sal é uma camada de petróleo muito grande, que não estamos ainda extraindo como deveríamos, e diante dessa crise toda, porque passa o país, aumentam as vozes dos que defendem que a Petrobras deva ser toda vendida e que o pré-sal possa ser explorado por outras empresas, no caso não nacionais, estrangeiras. E aí o dinheiro que vem dessa extração tem um destino que aparentemente para o país não seria o ideal. Porque se é a Petrobras que tira esse petróleo, ou ela está presente na extração, a maior parte dos recursos ficariam conosco. Brasil, entende isso? Mas já estou falando demais, né? É um tema muito espinhoso, na verdade. Mas a questão é, pessoal, a primeira questão, veja bem, é uma questão que pede que você diferencie o que é o keynesianismo do que é o neoliberalismo, que são duas correntes distintas. Então, pessoal, olha só, keynesianismo, Estado forte, neoliberalismo, Estado fraco. Grava isso, fixa isso. Keynesianismo, o Estado garantindo políticas sociais. Neoliberalismo não aceita isso, ok? Então, pessoal, nós estamos vivendo uma transição política, nós estamos vivendo um contexto de mudanças políticas, e aí a situação por isso está muito delicada, tá? Em todos os sentidos, os ânimos andam muito aflorados, mas você percebe que há profundas diferenças entre um governo que sai e um que entra. Ponto. Tá? Pessoal, então, a primeira questão, a resposta, repetindo, é a letra D de dado. Essa aula é a 7, não é isso? Aula 7, confere? Onde tem aí o número dela? Tem não? Vamos lá. Pessoal, segunda questão. Vamos? Observe a imagem abaixo do episódio ocorrido nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001. Essa imagem revela o momento do atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center. Galera, em que ano foi isso? 2001. Qual foi o dia e mês? 11 de setembro, para ser mais preciso, uma terça-feira. Aviões atingem essas torres, causando uma destruição de proporções nunca antes vistas naquele país. Esse atentado teria sido provocado por um grupo chamado de Al-Qaeda,
Já se vão 15 anos, pessoal. Olha o que é que a questão pede. Através de um texto, acompanha. A queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe que se tem na história, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão nos 2 hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. E sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que ainda causem forte impressão e tenham se convertido em ícones. Agora elas representam uma guinada histórica? A pergunta da questão é a seguinte: a guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm associa-se à seguinte repercussão internacional da queda das torres do World Trade Center. A questão está pedindo a você que marque a opção correta sobre a mais importante consequência desse atentado. O que é que esse atentado provocou no mundo de mais importante? Letra A de avião. A. Uma concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional. Letra B de bola. Crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos. Letra C. Uma intensificação da presença militar americana lá no Oriente Médio. Letra D de dedicação. Uma ampliação da competição econômica entre a União Europeia e os países árabes. Letra E e última. Um aprofundamento da descolonização afroasiática nos antigos impérios coloniais. Você, diante da prova, em uma questão dessa caindo, que opção você marcaria como certa? A certa seria a letra C de casa. Pessoal, vamos aprofundar a questão? Vamos. 2001, olha a imagem. Os Estados Unidos eram atacados através de um atentado terrorista. Isso foi apontado como um atentado do Al-Qaeda. O que é o Al-Qaeda? Um grupo terrorista de orientação religiosa completa, muçulmana, islâmica. O islamismo é uma religião, assim como o cristianismo. O cristianismo é uma religião e o islamismo é uma outra religião. Tanto o islamismo quanto o cristianismo manifestam crença em Deus e, teoricamente, no mesmo Deus. Agora, a diferença de você cultuar esse Deus é que é grande. Os muçulmanos têm em Maomé o seu grande profeta, e os cristãos, por sua vez, têm isso em Cristo. Os muçulmanos têm o Corão como livro sagrado, e nós, cristãos, no caso, quem for, a Bíblia. Então, pessoal, diferenças dessas à parte, onde é que vai surgir o islamismo? Historicamente falando, lá no Oriente Médio, assim como também o cristianismo. O cristianismo e o islamismo são duas religiões orientais e monoteístas, sendo que o islamismo é mais novo que o cristianismo. Quando Cristo nasce, aspas, morre, Maomé vai nascer muitos anos depois, pelo menos uns 500, 600 depois. Então o islamismo é mais novo que o cristianismo, cerca de 600 anos. Mas são duas grandes religiões, com todos os contrastes que uma grande religião tem, aos olhos dos homens. Então, pessoal, olha só, o islamismo é uma religião que prevalece em que parte do mundo hoje? No Oriente. Precisamente onde? No Oriente Médio. Das palavrinhas que eu não posso esquecer, eu não posso deixar de entender, está Oriente Médio.
O que é o Oriente Médio? É uma região. São 17 países, prevalentemente muçulmanos. Então, naquela região, há muitos contrastes. Há muita riqueza e, ao mesmo tempo, há muita pobreza. No Oriente Médio, qual é a maior riqueza natural que existe? Petróleo. Mas, ao mesmo tempo, o Oriente Médio é uma região de muita pobreza. Não se engane, o Oriente Médio, assim como todo o mundo, é uma região de muita riqueza e também muita pobreza. Muita intolerância, muito machismo. Você sabe disso? Então, pessoal, vamos pensar um pouco? Quais são as regiões do mundo onde a violência do homem se percebe mais facilmente e mais claramente? São regiões onde há contradições socioeconômicas, onde os mais pobres são abandonados à sua pobreza e os mais ricos vivem no luxo e na indiferença. Porque a violência, apesar de ser um fenômeno tipicamente humano, porque o homem é animal, então o homem tem um lado violento. Não necessariamente eu vou bater em alguém, mas dependendo das circunstâncias, defender-me, por exemplo. Lutar pela minha comida se eu passo fome. Na África e alguns países da América, há muitos conflitos provocados por fome. Recentemente, no Haiti, aconteceu mais uma catástrofe. O Haiti, aqui na América, sofreu mais uma catástrofe. Os noticiários dizem que 900 pessoas morreram. Eu falei morreram, 900. Fora os feridos e desabrigados. O Haiti é um país rico? Não mesmo. O Haiti na América é o país mais pobre que existe. População negra. São ex-escravos franceses. Você viu alguém postando no Facebook ou Instagram uma frase, eu sou Haiti? Porque lá na França, ou em outros países europeus, quando há um atentado, a comoção é tão imediata quanto grande. E eu não estou falando que você não deva alimentar o seu lado humano. Morreu uma pessoa, morreram 10 pessoas e foi uma catástrofe. Eu vou me expressar dizendo que eu apoio, certo? Mas por que é que a gente só apoia e demonstra comoção quando o atentado é em países mais ricos? Por que que com essa catástrofe no Haiti, você não percebe nem a mídia dando cobertura hollywoodiana, como às vezes dá quando o atentado é em países ricos? No dia 14 de julho, um maluco pegou um caminhão, e jogou o caminhão contra a multidão, lá no sul da França. Aquele episódio teve uma cobertura ao vivo das grandes mídias. Então, pessoal, é aquela velha história, tá? Não é porque eu sou pobre que eu sou violento, mas a injustiça social, a desigualdade social, aliadas à fome, à concentração da renda, entre outros problemas, vão gerando circunstâncias que, por sua vez, alimentam a violência, a criminalidade, o terrorismo. Onde é que esses grupos terroristas são mais fortes? Em países onde a população é mais carente, porque os jovens podem ser aliciados. Quanto é que meu filho ganha por mês? Nada, porque não trabalho, porque não tenho. E por que não tenta? Porque não tenho educação, não tenho estudo. Ah, mas se você entrar no meu grupo terrorista, vai ganhar por mês uma grana certa e vai usar a arma e ter muita moral. Está dentro?
É só você aderir aqui à minha religião. Então, pessoal, o fato desse terrorismo fundamentalista, não apenas islâmico, tá? Não é porque é muçulmano que é terrorista. Por favor, para com isso, tá? Mas explica-se perfeitamente por causas sociais, além de históricas. Qual é o grupo terrorista que hoje está mais em evidência no mundo? Não é o Al-Qaeda. É o Estado Islâmico. É o Daesh, é o ISIS. E esse grupo está tocando terror lá no Oriente Médio. Ele é uma dissidência, ele é uma divisão do Al-Qaeda. O Estado Islâmico separou-se do Al-Qaeda porque ele disse que o Al-Qaeda era muito maneiro, muito pacato, muito sereno. Onde é que o Estado Islâmico hoje atua especificamente? Entre o Iraque e a Síria. O Estado Islâmico, gente, ele consegue ser mais violento que o Al-Qaeda. Quando aquele grupo ele atinge uma região que há cristãos, por exemplo, vamos fazer esses cristãos prisioneiros. E tem que aderir ao islamismo. Se não aderir, você pode sofrer sanções, punições, tá? Castigos. As criancinhas são colocadas dentro de uma jaula e mergulhadas na água, afogadas. E homens e velhos. Tem cristãos que são colocados perto de uma praia de joelhos, algemados, enquanto atrás deles alguém lhes corta o pescoço fora. Olha, é muita fé, viu? É muita fé. Porque esses caras que se deixam, entre aspas, matar, via de regra, são aqueles que não aceitam negar a sua fé, negar o seu Deus. São mártires. Mas a questão 2 não está tocando exatamente nisso. Mas, quais são as consequências do atentado ao World Trade Center? Os Estados Unidos começam agora uma campanha de paz mundial. Vamos manter a paz no mundo. Só que para manter a paz no mundo, nós temos que intervir em alguns países. Quem são esses? Os países do Oriente Médio. Por isso que a letra certa é a letra C de casa. Da questão 2. Só repetindo a pergunta, pessoal. No Oriente Médio, quantos países são que eu falei? 17. E desses 17 países, grava essa, tem 6 que estão na OPEP. A OPEP é uma organização de países que controlam o petróleo. Se você puder gravar isso, é muito oportuno, viu? A OPEP, O-P-E-P, OPEP, O-P-E-P, OPEP. A OPEP é uma organização que controla o petróleo mundial. A OPEP controla no mundo a produção e o preço do barril do petróleo. O Brasil faz parte da OPEP? Não, não faz parte. Mas a Venezuela faz parte. Quem está anotando, e assim como eu, só sabe se for anotando, estudar, acrescenta isso. A Venezuela faz parte da OPEP. E o Equador também faz parte da OPEP. São 2 países da América do Sul que fazem parte da OPEP, é a Venezuela e o Equador. São quantos ao todo que eu disse? A OPEP tem 12. A OPEP tem 12 países, dos quais 6 são do Oriente Médio. São 4 africanos. Ei, tá de boa gravar isso, viu? Fixa isso. Tem 4 países africanos na OPEP. Líbia, Nigéria, Argélia e Angola. Líbia, Nigéria, Argélia e Angola. Dos 4, qual é o que fala português? Angola. Angola está na OPEP. O Brasil não está na OPEP. A OPEP é uma organização de países que exportam
petróleo. Pessoal, podemos avançar para a questão 3, ok? Pessoas que chegaram atrasadas, eu vou dizer as respostas. Fizemos 2 questões. A primeira é a letra D de dado e a segunda é a letra C de casa. Questão número 3. Vamos, pessoal? Tem um texto, ok? Acompanha sublinhando, por favor. Até que a filosofia que sustenta uma raça superior e outra inferior seja finalmente, permanentemente desacreditada e abandonada, haverá guerra. Eu digo, guerra. Até que os regimes ignóbeis e infelizes que aprisionam nossos irmãos em Angola, em Moçambique, África do Sul, em condições subhumanas, sejam derrubados e inteiramente destruídos, haverá guerra. Eu disse guerra. Até esse dia, o continente africano não conhecerá a paz. Nós, africanos, lutaremos, se necessário, e sabemos que vamos vencer, porque estamos confiantes na vitória do bem sobre o mal, do bem sobre o mal. Eu falei, eu declamei, mas isso aqui é uma letra de uma música, tá? Que eu não sei a melodia, mas do Bob Marley, chamada War. Em inglês, o que é War? Guerra. Bob Marley está cantando War, uma música de 1976, uma música de 40 anos. Galera, questão 3. Onde é que o texto da questão está incidindo? África. África. Se você puder gravar isso, anotar isso, é importante. A África tem 54 países. Ei, quem aqui está realmente estudando esta aula e não só assistindo? Eu falei faz poucos instantes. A OPEP tem quantos países? E desses 12, quantos são africanos? Só uma pausa necessária e importante. Acredito piamente que vocês vão tentar o Enem. E porque vão tentar o Enem, estão falando menos e fazendo mais. Porque existe um troço na vida do homem chamado hipocrisia. E quando eu falo, mas não faço, eu sou hipócrita. Se você quer muito passar, então faça isso. Não venha para uma aula dessa para assistir apenas. Venha para estudá-la, participar, fixar. Você poderá calar muita gente que não acredita em você. Você poderá surpreender muita gente que subestima você. Quer uma dica? Não assista a aula apenas. Não anote porque eu estou pedindo. Estude a aula. Simule aqui na aula questões. Você vai passar, mas pelo seu mérito. E quem aqui for religioso, crê em Deus, eu digo, também creio. Mas Deus é tão bondoso quanto justo. Deus não vai interferir numa prova dessa, gente. Tá? Deus te dá a vida, a visão, o pão. Você pode, poxa, tanta coisa. A vida é um milagre. Então faça uso dele, tá certo? O maior milagre que existe é estar vivo. Então agora é com você, tá bom? Você vai passar pelo seu mérito, competência, esforço, acredite, tá bom? Ai, se Deus quiser, Ele quer que você passe. Às vezes é você querer também, tá bom? Pense nisso, ok? Então, pessoal, vamos lá. São 4 países africanos que estão na OPEP, de um total de 54 países que tem a África. Então, eu pergunto, a África é um continente de muita riqueza e, ao mesmo tempo, muita pobreza. Na África há diamantes,
Na África há petróleo. Na África há gás natural, carvão. Tu assististe Diamante de Sangue? É na Serra Leoa, é em Serra Leoa. Diamante. A África do Sul é o país que no mundo mais tem ouro. Ouro. É um continente muito rico. Agora, se eu pegar os indicadores que a ONU cria, PIB, IDH, quais são os mais baixos do mundo? Os africanos. E é isso que a questão está provocando a gente. Por que é que a África é tão contraditória assim? Por que é que a África tem ao mesmo tempo tanta riqueza e tanta pobreza? Vejamos. A canção War foi composta por Bob Marley a partir do discurso pronunciado por um imperador da Etiópia, Haile Selassie, em 1936, na Liga das Nações. Por favor, sublinha, canetinha, sublinha, Liga das Nações. Liga das Nações hoje tem outro nome. Que nome é esse? ONU. Essa Liga das Nações hoje se chama ONU. Galera, eu queria que vocês gravassem também o nome desse imperador. Sublinha aí. Haile Selassie. Ele já faleceu. Ele era imperador de onde? Não, aí está do ladinho, ó, da Etiópia. Etiópia. Está aí, ó. Então, pessoal, aí o Bob Marley pegou o discurso dele e fez uma música. O nome da música? War, guerra. Vamos lá, pessoal. As ideias do discurso presentes na letra da canção estão associadas. O que é que o Bob Marley quer dizer? Que as ideias do Bob Marley estão associadas ao darwinismo social, que propunha a superioridade africana sobre as demais raças humanas. As ideias do Bob Marley estão associadas ao futurismo, que consagrava a ideia da guerra como a higiene e renovação do mundo. Letra C. Ao pan-africanismo, que defendia a existência de uma identidade comum aos negros africanos e aos seus descendentes. Ao sionismo, que defendia que o imperador Selassie era descendente do rei Salomão e da rainha de Sabá, e deveria assumir o governo de Israel. Letra E de escola. Ao apartheid, que defendia a superioridade branca e a política de segregação racial na África do Sul. Olha, estou percebendo muita gente participando e acertando. Seu desafio é mantenha isso, tá bom? Quem está cansado, vou dar um consolo. Todos estamos. Até quem não está estudando está cansando, tá? Então, mas é um cansaço que tem mérito. A, B, C, D ou E? A letra certa é a C, pessoal. Ai, mas por que não é a letra E? Você entendeu o texto? O texto está falando de guerra, que o negro não deve cansar na África de lutar, enquanto houver injustiça, enquanto houver opressão. Isso foi em 1936. O que é que os africanos naquela época mais lutavam? Para ser livres. Ô pessoal, por favor, grava isso, grava. Nada acontece por acaso, porque o acaso não existe. Grava isso, grava. Você vai passar, grava isso. A África, quantos países tem? 54. Já foram um dia? Colônias. A África já teve colônias de países europeus. Aí esses países africanos querem ser livres. Livres.
Por isso que a certa, pessoal, é a letra C de casa. Por favor, grave isso. Pan-africanismo. Vai, sublinha. Pan-africanismo. É um movimento que defendia que todos os negros e descendentes têm que ser unidos e lutar juntos na África, o que é difícil, porque há muitas divisões. Pessoal, se nós formos aqui eleger os maiores problemas da África, que são vários, um deles seria os conflitos étnicos, os conflitos tribais. Qual foi o continente que mais explorou a África? A Europa. A Europa, ela fez na África muitas colônias. A Inglaterra fez colônias, a França fez colônias, Portugal fez colônias. Que colônia é essa? Colônia, pessoal, é um país que pertence a um outro país. O Brasil foi colônia de Portugal. Então eu pergunto, a África já teve colônias? A África foram várias colônias de países europeus. Então, pessoal, por que não pode ser a letra A de avião? Questão 3. Grava essa, porque darwinismo social é uma teoria racista. E ela não diz que o africano é superior aos outros, é o contrário. O darwinismo social diz que os brancos são superiores aos outros. Peraí, por que o nome é darwinismo? Porque vem de Charles Darwin, que era um cientista. E Charles Darwin disse que as espécies estão em constante processo de seleção natural, evolução, e umas superam as outras. Mas Charles Darwin nunca disse que os homens são melhores uns do que os outros. Isso aí é uma distorção do que ele disse, chamada darwinismo social. Qual seria talvez o argumento mais forte para calarmos qualquer tipo de preconceito de cor? Que não importa o que você é por fora, mas o que você é por dentro. E por dentro todos somos iguais, somos vermelhos. Que o sangue e o vermelho do sangue nos mostre o quanto somos iguais. E abaixo as diferenças. Porque diferenciar uma pessoa pela cor da pele é a maior reflexão da ignorância de alguém. Ninguém é bom ou é melhor, porque é branco, negro, amarelo, índio. A tua cor não faz de ti alguém superior a ninguém, tá? Mas teu caráter faz, não é isso? Então vamos lá, pessoal. A questão certa é a letra C de conquista. Letra C de capacidade. Questão 4. Pensa positivo, pensa grande. Se pensar pequeno, morre nanico. Questão 4. Analise a charge abaixo. Ela apresenta alguns elementos do processo de descolonização ou libertação da África negra durante o século XX. Agora para aí e congela. Analise a charge abaixo. Já eu mostro a charge. Ela apresenta alguns elementos dos processos de... Complete. Descolonização. Sublinha para mim. Descolonização da África. Qual foi o século? 20. Acompanha. Aponte a opção correta com base na imagem e na história do processo de independência das colônias africanas. Cadê a charge? Está aí a charge. Você consegue interpretar essa charge? Tem dois homens carregando como se fosse um baú. Lá em cima, está vendo? À tua esquerda. Na frente deles tem um sozinho,
levantando um baú também? Está percebendo? E na frente dele tem outro também. E na frente deles todos, um homem baixo. Ô pessoal, quem está acompanhando, dá para entender que na primeira charge, o que está na frente é baixinho e é branco? É tipo o chefe deles. Aí logo embaixo, tem o que está levantando o baú. E dá na cabeça do outro. Entendeu? Resumo da ópera, eles vão matar o cara, sei lá, e continuam sozinhos. Os 4 africanos aí. Então, pessoal, isso quer dizer o seguinte, letra A de avião. A descolonização foi uma iniciativa dos colonizadores, que, conscientes da importância do princípio de autodeterminação dos povos, afastam-se para deixar que cada nação africana, ainda regida por europeus, seja independente. Letra B de bola. Muitas lideranças africanas implementaram ditaduras pautadas na força, quando da sua independência em relação aos europeus. Letra C. A luta anticolonial foi estimulada pela Segunda Guerra Mundial, quando soldados das colônias foram incorporados aos exércitos nas batalhas da Europa e obtiveram direitos políticos para as suas nações, em função de sua participação na derrocada do nazifascismo. Letra D. Apesar de alguns líderes africanos terem se destacado na luta por independência, o processo foi solucionado de forma pacífica, evidenciando a conscientização de todos os envolvidos. Letra E e última. O pan-africanismo visava congregar as nações independentes em entidades desportivas que auxiliassem na sua afirmação nacional, fazendo uso da Copa da África, Copa do Mundo e Olimpíadas para reforçar a união de suas populações. Você iria em qual item? Para passar? Letra B de bola. Pessoal, esta questão de número 4, você deveria ter focado exatamente aqui, olha só. A África é um continente de quantos países? Não, só se você quiser passar, tá? Quantos países? 54 países. Prevalece ali a democracia ou ditaduras? Ditaduras. Quando não são monarquias centralizadas. Então eu te pergunto, entre uma democracia e uma ditadura, qual é o regime que não tem defeito? Nenhum, todos têm. Mas a democracia consegue ser a menos ruim, porque a democracia tem liberdade. Ao menos teoricamente. A democracia é um regime onde você pode se expressar. Então, pessoal, já tivemos experiências com ditaduras. Não foram muito boas. A maior parte do povo brasileiro não quer de volta. Embora aqui e acolá alguém defenda. Mas, turma, vamos lá. Numa ditadura, como a de muitos países africanos, letra B de bola, o que é que esses ditadores fazem? Governam para si próprios, deixando seu povo à míngua, na fome, na miséria, no descaso, na doença. Você lembra aquela doença famosa que ninguém fala mais hoje? O ebola.
Vixe Maria, um tempo desses, o ebola era o assunto. Porque morreram não sei quantos só num dia. Lá, sabe onde? Lá em Serra Leoa. Lá na Libéria. Lá em Guiné Equatorial, ebola. Até a pessoa morta no chão, se você tivesse contato com ela, pegava. Ebola é muito transmissível. Você sabia que o ebola é uma doença que existe há muito tempo? Há muito tempo. Só que o ebola, ele ficou restrito a alguns países africanos. Aí ninguém falava nada. Quando alguns europeus e americanos pegaram ebola, que levaram para os seus continentes, aí teve um alerta mundial. A ONU foi acionada, a OMS. Quando as doenças não chegam nos países mais ricos, deixa lá. Se quiser que se virem. Entendeu o esquema? Então, pessoal, estou precisando. Obrigado. Então, olha só, pessoal. A África sofre demais o problema do saneamento básico, da saúde pública. O pessoal, quem está sentado para não cair, continua sentado, tá? Vou fazer uma pergunta bem básica. Me dá a metade dos países africanos. Metade. 27. Por que eu perguntei isso? Porque são exatamente 27 os países africanos que hoje, está ouvindo? Mutilam mulheres, cortam o clitóris fora, e não é nem com anestesia, é na gilete, é no caco de vidro. E quem é que faz isso com a mulher? A mãe dela, a avó dela, a tia dela, outras mulheres. Por quê? Porque em alguns países africanos há a cultura de achar que a mulher não pode ter prazer no sexo. Porque o prazer estaria associado ao mal, aos maus espíritos. E a mulher, quando tem prazer, estaria manifestando maus espíritos. Se cortar fora o clitóris e os grandes lábios e pequenos lábios, se essa mulher fizer sexo, ela não vai sentir prazer. Agora, tu está entendendo a dimensão da gravidade, da crueldade? Não tem nem anestesia. A mulher é agarrada à força por outras mulheres, que fazem isso, não é por vingança não. Eu fui cortada, corto também. É cultura. Aí eu te pergunto, mesmo quem aqui não é mulher, mas tem sangue nas veias, você aceitaria isso porque é cultura? Acho que não, nem elas. E por que aceitam? Não, não aceitam, é na marra. Tanto que algumas mulheres seguram no braço e nas pernas. Ela corre. Quem é que vai deixar cortar a própria vagina? Não vai deixar. Agora eu pergunto a você, isso é cultural. Mas porque é cultural, é para o mundo inteiro apoiar? Com certeza não, pessoal. Porque uma coisa é cultura, outra coisa é falta de educação, falta de investimento e ensino. Porque ser humano no mundo nenhum vai apoiar um tipo de cultura onde a pessoa é mutilada contra a vontade dela. Eu jamais usaria um piercing, eu jamais usaria um brinco, porque eu jamais aceitaria ser furado. Agora, não sou contra quem aceita. É cultural usar brinco, mas você aceitou. E nesses países africanos, a mulher não tem opção. Entenda. Se a mulher aceitasse, vai, me corte. Mas não é assim não. É na marra. Tudo aquilo que vai contra os direitos humanos, tudo aquilo que vai contra a sua vontade, não pode ser aceito como cultural, pessoal. Tá?
Ande, me dê a mão. Vou cortar um dedo seu, porque é cultural. A pessoa jamais vai colocar a mão para eu cortar facilmente. Ela bota e tira com medo, ela bota e tira com medo. Né? E se não correr, né? Então, pessoal, isso é escabroso. 27 países africanos mutilam mulheres. Sabe o que é albino? Uma pessoa albina, uma pessoa que não tem pigmento na pele, é branca demais. Na África tem gente que se esconde na selva, porque em alguns países, como a Tanzânia, se você pegar um albino, você quer matar. O pai é negro, a mãe é negra, mas por alguma mutação, o bebê nasceu sem pigmentação, sem melanina, albino. Algumas tribos acham que isso é demoníaco, é um mau espírito, mata. Tem tribo que dá o pau à mãe, digo, mate seu filho. Aí a maior parte das mães, porque são mães, diz, não senhora, e corre com a criança, corre com o filho, para a selva. Tem muita selva africana, onde os albinos vivem escondidos. E, gente, parece coisa de filme, né? Mas tem caçador, que vai atrás desse povo para matar. Olha que ignorância, gente. Cortar os testículos e servir como comida, porque é afrodisíaco. Cozido, né? Se eu lhe disser uma coisa, você não acredita. Tem país africano, não são todos, tá? Que se um homem tiver HIV, ele acredita que se tiver relações sexuais com uma virgem, ele cura. Nem ele cura, e a pobre fica doente, infectada. Agora, cara, não vamos homogeneizar toda a África assim não, tá? Não é que toda ela é assim não, tá? Mas, pessoal, mutilação de mulheres, 27 países. Eu garanto a você, como a maior parte dessa turma, não sabia exatamente muita coisa do que eu estou aqui descrevendo, narrando, porque a mídia não divulga isso. As grandes emissoras de televisão não se importam com a África. Dever de casa, assista ao filme, assista Hotel Ruanda. Você vai assistir Hotel Ruanda. Peça ao seu filho, peça ao seu irmão, alguém que não conseguir, para baixar e você assistir Hotel Ruanda. Agora tome um draminha antes, viu? Quem não tem estômago, porque é forte. São Hutus que matam Tutsis. 1994, 1,5 milhão de pessoas morreram. O que foi que a ONU fez? Na época? Nada. Tem no filme uma cena em que os agentes da ONU chegam de avião e os africanos começam a celebrar, dançando. Vamos ser salvos, vamos ser salvos. Aí o comandante da ONU fala assim, não festejem muito não, viu? Esses aviões é para levarmos os turistas europeus que estão no hotel. Vocês não existem para o resto do mundo. Aí o povo fica amorfina, sabe? Desvanece. Cara, é incrível. A África só interessa para o resto do mundo se for alguma riqueza grande que tiver. Qual é o país que eu falei que fala português e é da OPEP? Angola. Por que Angola é importante? Porque tem petróleo. Moçambique. Moçambique é um país importante e fala português. Carvão. Muito carvão. A China adora relacionar-se com Moçambique, por causa do carvão, tá? Então, pessoal, a questão que acabamos de fazer,
A resposta é a letra B de bola. Questão número 5, de novo, África. E de novo temos uma charge. Vocês são pobres porque são atrasados? Não praticam a democracia. Muqueta. Nos ensine, Buana. É simples. Um homem, um voto, e a maioria decide. O que fizeram? Resolveram que ele levasse as coisas. Pessoal, por favor, na tirinha temos quantas personagens? 4. Quantos são brancos? Só um da frente. O que é que os outros fazem? Carregam peso. Foi o que eles fizeram? Colocaram o peso todo na cabeça do branco. Isso é democracia. Aprenderam rápido. Então, as tiras são um importante instrumento linguístico em que a linguagem verbal e a não verbal se combinam na construção de um recurso comunicativo, humorístico e às vezes crítico da realidade. Nesse sentido, a tirinha é pertinente para se fazer que leitura? Letra A. Adequada das lutas dos movimentos negros americanos, que nos anos 70 já conseguiram significativos avanços sociais. Letra B de bondade, B de batalha. Ingênua da abolição da escravatura brasileira, já que persistiu a desigualdade social e econômica entre negros e brancos. Letra C de casa. Irônica da colonização europeia do continente africano, justificada ideologicamente pela ideia da missão civilizadora. Letra D. Negativa da democracia sul-africana, uma vez que o fim do apartheid não garantia igualdade econômica aos negros. Letra A, é só até a D. Resposta letra C de casa. Pessoal, eu queria que vocês, por favor, gravassem mais uma coisinha importantíssima, tá bom? Como é o nomezinho daquele fenômeno que os europeus criaram lá no século XIX para conquistar muitas colônias na África e na Ásia? Imperialismo. Essa questão você coloca do lado de caneta, imperialismo. E o imperialismo, ele vai colonizar a África e a Ásia através do neocolonialismo. Então eu pergunto, em que século foi isso? 19. Só que nem sempre você consegue colonizar um povo só pelas armas. Muitas vezes é necessário que você o faça também por uma ideologia. Olha, uma coisa que eu sei e estou percebendo cada vez mais é: vocês querem passar. Entre estar num outro programa qualquer agora e estar aqui estudando, você está aqui, você quer passar. Grave essa, grave. O que é ideologia? Ideologia é uma forma de controle, é uma forma de manipulação. Ideologia. Por que é que as mulheres brasileiras, bem mais velhas, aceitavam que os homens mandassem nelas, caladas? Porque era uma ideologia, o machismo. As nossas mães e avós foram muito assim. Se conforme, é assim mesmo. Tenha fé, minha filha. Um discurso que a mulher não aceita mais hoje. Uma mulher jovem, uma mulher que estuda, que trabalha, ela não aceita que o homem a explore. Uma mulher que estuda, coloca todos os dias colírio nos olhos. É só modo de falar, tá? Porque o livro, ele abre os olhos.
Uma pessoa que está direto no Facebook, no Instagram, não pode ser inteligente. Ou televisão. Uma pessoa que lê é uma pessoa inteligente. Nada contra o Facebook, nada contra a internet, nada contra a televisão. Eu falei que fica só. Você pegar o seu celular, tá tranquilo, tá favorável, tá? Agora ficar direto, o dia todo, isso aliena. Se você pegar uma pessoa que passa o dia na internet, ela é meio boba, ela é lenta. Quer comer agora? Quer comer agora? É comigo? Com quem mais? Uma pessoa que lê, ela é ágil. Ela nem escuta, ela já observa, é maliciosa. Quem lê, pega no ar as coisas. Ora, se um analfabeto que é assim, já é assim, avalie-se e lê-se. Porque ninguém enganaria. Quem é que me engana? Quem lê, se eu não leio. Uma pessoa analfabeta, você pode observar, é uma pessoa covarde diante de quem sabe. Já entra assim, cabisbaixa. Quando eu falo covarde, entenda, porque não sabe, tem medo de falar errado, passar vergonha. A Bíblia fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o ensino, é o saber. A verdade é você entender que você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior. Não confunda ser humilde com ser humilhado. É uma virtude ser humilde, mas é uma covardia se deixar ser humilhado. Então, pessoal, resumindo, lá na África, colonizaram a África, mas não foi só com armas de fogo, foi com ideologia também. Por exemplo, eu sou branco, você é negro, então você é inferior a mim. Isso aí é uma ideologia racista. E se você repetir várias vezes, vai que vira uma verdade. Mas quem é que aceita calado isso? Quem não tem estudo. Quem é ignorante. Quem não tem estudo, o que disserem aceita. Alguém de vocês escutou o que foi que um deputado falou essa semana? Quem não tem dinheiro não faz faculdade. Agora, quem tem faz. Eu nem vou repetir, porque eu não quero passar mal aqui em cima. Porque dá uma raiva, dá um ódio. Deus me perdoe. Porque ódio é expulsar Deus do coração. Mas como é que um deputado fala uma coisa dessa? De novo, vai, antes que eu infarte. Só faz faculdade quem tiver dinheiro. Resumindo, ele quis dizer que quem não tiver dinheiro, não estuda. E quem não tem dinheiro é pobre. E quem não é pobre, e quem é pobre, continue ignorante. Para que quem estude, mande. Mas é muito o quê? Olha o termo, tá? Sem vergonha? Safado? Cara, eu não quero fazer aqui discurso político não, tá? Mas o que a prefeitura faz com um esquema desse é no mínimo louvável. Porque é dar a chance a alguém que através do ensino possa ser na sociedade mais respeitado. E se faça respeitar pela sua vitória, pela sua conquista. E mostrar a todo mundo que você não é inferior a ninguém. Que você é capaz. E não estudar só se tiver dinheiro. Pobre de nós. Quem seríamos nós? Então, ponto positivo para a Academia Enem, por socializar esse serviço. E muita gente, literalmente, tem passado por aqui e passado daqui. Porque a Academia Enem tem vídeos, tem fotos de alunos que estão felizes, hoje aprovados.
O Academia deu um empurrãozinho. Gente, resposta, letra C, de conquista. Questão 6. Essa 6 agora é bem diferente. Nas primeiras sequências de O Triunfo da Vontade, que é um filme alemão de 1935, Hitler chega de avião como um esperado Messias. Hitler como um Messias. O bimotor plana sobre as nuvens que se abrem à medida que ele desce sobre a cidade. Quem é que está descendo de avião? Hitler. Como se fosse o quê? Um Messias. Gente, Messias é Nosso Senhor. Messias é o Salvador. Ponto. A propósito dessa cena, a cineasta escreveria: o sol desapareceu atrás das nuvens, mas quando o Führer chega, os raios de sol cortam o céu hitleriano. O texto mostra algumas características centrais do nazismo. Me faça um favor grande agora, me faça. Quem está atento agora, multiplica a atenção, fica mais atento agora. Você vai tentar a prova do Enem, você está lutando por isso. Quantas questões tem humanas? 45. Vou profetizar muito fácil uma delas. Regimes totalitários, nazismo, sempre cai. Então não precisa falar, nossa, ele previu, é porque cai. Todo ano cai. Uma de regimes totalitários. E o nazismo é uma delas. Olha, pessoal, quem está acompanhando a questão 6, por favor? Nazismo surgiu em que país? Na Alemanha. A Alemanha é o país europeu mais rico. A Alemanha tem o maior PIB. A Alemanha é um país governado por uma mulher chamada Angela Merkel. A Alemanha é um país onde já houve 2 guerras mundiais e ela perdeu as 2. Mas hoje ela consegue ser o país europeu mais rico. Quando eu falo que um país é rico, eu me refiro a que indicador? PIB, Produto Interno Bruto, PIB. O que é este PIB? Soma das riquezas. Se um país tem um PIB grande, ele é rico. Um PIBinho, ele é pobre. O Brasil tem um PIB grande ou pequeno? Brasil é grande. Por incrível que pareça, somos o 9º. O Brasil no mundo é o 9º mais rico. Vá dormir com essa. O Brasil no mundo, espalhe por aí, o Brasil no mundo é o 9º mais rico. Aí você pergunta, valha-me Deus, e como é que há tanta pobreza? Aí já é uma outra questão. Concentração de renda, falta de investimento no social. Como é que eu uso o indicador de desenvolvimento humano? IDH. Uma coisa é PIB, outra é IDH. O que é esse IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Qual é o nosso PIB? É o 9º. IDH 75. 75. O Brasil é o 75º IDH no mundo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O Brasil é o 9º país no mundo mais rico. Agora eu pergunto, em desenvolvimento humano, que é renda, educação e saúde, é o 75. O 9º mais rico. O Brasil é um país muito contraditório. Eis aí um dos motivos da violência, viu? Então, pessoal, por falar em violência, nazismo. O nazismo manifesta, letra A, para passar, vai. Desprezo pelas manifestações de massa,
e defende princípios religiosos católicos. Letra B de bala. O nazismo defende a glorificação das principais lideranças políticas e a depreciação da natureza. Letra C. O nazismo defende o uso intenso do cinema como propaganda política e o culto da figura do líder. Ei, tá fácil, viu? Se errar, leva um salga. Letra D. Nazismo defende a valorização dos espaços urbanos e o estímulo da migração dos camponeses para as cidades. E última, nazismo defende o apreço pelas conquistas ideológicas, tecnológicas e a identificação do líder como um homem comum. Onde é que a letra E de escola está errada? Letra E. Letra E, qual é a palavrinha errada? Comum. Bote do lado, bote assim, bote RS, RS, RS. Essa está absurda, ridícula. No nazismo, o líder é um homem diferenciado. Como é que os alemães chamavam Adolf Hitler? Führer. Führer. Quer dizer o que em alemão? Líder absoluto. Líder absoluto. Hitler não era alemão, ele era austríaco. Mas ele se passava por alemão. Quando ele era garoto, tentou o Enem da Áustria. Vestibular, não passou. Belas Artes, não passou. Pessoal, questão número 6. A resposta é a letra C de casa. Quem acertou, parabéns. Ok? Me dá o nome daquele regime que era muito parecido com o nazismo, só que é na Itália. É o fascismo. Qual dos dois é mais antigo, o nazismo ou o fascismo? O fascismo. O fascismo é mais antigo do que o nazismo. O fascismo é de 1922. Bote no cantinho qualquer, é importante. 1922, fascismo. E o nazismo é de 1933. 1933, nazismo. Ok? Pessoal, quando Hitler chegou ao poder na Alemanha, 33, o Brasil era governado por alguém. Quem era o cara? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, 1930 até 45. Aí ele foi derrubado por um golpe. Ele ainda volta ou nunca mais? Ele volta. Ele volta em 51. Fica mais 3 anos. Por que acaba? Porque ele se mata. Ok? Questão número 7. Vamos lá, pessoal. Questão 7. Estamos já acabando. Deixo já vocês em paz. Cara, fé em Deus, tá? Foco, vamos lá. Começam com as monstruosas condições dos transportes a caminho do campo, onde centenas de seres humanos amontoam-se num vagão de gado, completamente nus, colados uns aos outros, e são transportados de uma estação para outra, de desvio a desvio, dia após dia. Continuam quando chegam ao campo. O choque bem organizado das primeiras horas, a raspagem do cabelo, as grotescas roupas do campo, e terminam nas torturas inteiramente inimagináveis, dosadas de modo a não matar o corpo, ou pelo menos a não matá-lo rapidamente. O objetivo desses métodos, em qualquer caso, é manipular o corpo humano,
com as suas infinitas possibilidades de dor, de forma a fazê-lo destruir a pessoa humana, tão inexoravelmente como certas doenças mentais de origem orgânica. Eu pediria muito que você sublinhasse o nome da autora do texto, que é a filósofa Hannah Arendt. E ela era judia e ela era alemã. E ela está descrevendo um cenário de tortura, porque passavam naquela época os judeus na Alemanha e em vários outros países europeus. Quem entendeu bem o texto responde: onde é que essas pessoas eram transportadas? Em vagões para animais. Quando você vê um trem, o trem tem vagões. Só que tem vagão para seres humanos. E não é fácil entender, não é difícil entender. Tem cadeira. Quando o vagão abre aquela porta do lado e não tem cadeira, é para levar boi ali, animal, jumento, cavalo. Levavam seres humanos, nus, imprensados uns nos outros. Iam para onde? Campos de concentração. Trabalhar. Isso foi onde? Na Europa. A Europa matou pessoas. A Europa matou seres humanos. Isso foi em que década? 30 para 40. Quem é que mandava naquela época na Alemanha? Adolf Hitler. Esse mesmo Hitler escreveu um livro chamado Mein Kampf, quer dizer minha luta. Nesse livro ele diz que só há espaço no mundo para uma raça, que ele chama de raça ariana. São os brancos, de olhinhos azuis. E os outros? Tem que morrer. E ele matava. Gente, como eu não quero deixar a sua tarde mais triste, mas infelizmente tenho que falar isso, cara, os nazistas matavam crianças. Quem aqui tiver sangue nas veias, se controla, tá? Pegavam bebês de braço, matavam essas criancinhas indefesas, jogando vivas em precipício. Às vezes, quem está duvidando, depois você pode ir à internet e tirar essas dúvidas. Mas é sério. Tatuavam os corpos das crianças. Para depois que matasse, tirar o couro e fazer estofado, fazer abajur com seres humanos. Pegavam crianças pelo pezinho, esbagaçavam na parede a criança. Eram soldados chamados de Gestapo, violentíssima Gestapo. Tinha a SS, a SA. E por que faz isso com crianças? Não é quaisquer crianças, só as judias e de outras etnias. Velhos também. Velhos não escapavam. Quando eles pegavam os judeus, colocavam em filas, e rápido. Aí eles olhavam, quem é mais jovem, mais forte, deixavam vivos. Qual o seu problema? Deficiência visual. O do outro, auditiva. O do outro, motora. Não poupavam deficientes físicos. Mas por que tudo isso? Porque só queriam que fossem vivos os judeus saudáveis, para trabalharem de graça. Você sabe aquela marca Hugo Boss? Conhece? Essa Hugo Boss, ela fazia os uniformes nazistas. Hitler usava Hugo
Os judeus. Tá? A Volkswagen e outras fábricas alemãs. Mão de obra gratuita de judeus. A Volkswagen é uma palavra alemã. Volk, povo, Wagen, carro. Carro do povo. Então, cara, vamos lá, tá? Isso é tenso, né? O relato descrito pela filósofa Hannah Arendt aborda a situação a que prisioneiros dos nazistas eram submetidos durante o governo de Adolf Hitler. No Brasil, no mesmo período em que se deu a ascensão do nazismo, quem governava o Brasil? Letra B de bola, B de beleza, B de bondade, B de bola. Questão 8. Analise a tabela. Gastos militares da Alemanha, Áustria-Hungria, Grã-Bretanha, Rússia, Itália e França. Valores: milhões de libras. Esses países todos aí, pessoal, olha para a tabela, a proporção que os anos estão passando, esses gastos todos com guerra, estão diminuindo ou aumentando? E a tabela encerrou em que ano? 14, que é o ano da Primeira Guerra Mundial. Quem aqui está estudando um pouquinho mais que os outros, dê seu show agora. Às vezes você não tem a pretensão, mas quando você fala em voz alta, você influencia tanto, está do seu lado, tá bom? E o que você faz de bem para o outro, volta para você. Isso é físico, ação e reação. Isso é quântico também, tá bom? Pessoal, Primeira Guerra Mundial, havia quantos blocos de países envolvidos? 2. A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Qual das duas tríplices era da Alemanha? A Tríplice Aliança. Então, sobre o crescimento dos gastos militares, é correto afirmar, como diria minha avó, questão derradeira. A de aprovados. Foi um subproduto das crescentes disputas que envolveram esses países, que buscavam se fortalecer no cenário externo. Letra B de batalha. Foi motivado pela necessidade de enfrentar os movimentos armados nas colônias da África e da Ásia, que começavam a se rebelar. Letra C de conquista. Incentivou a formação de grupos pacifistas que combatiam os gastos com armas por meio de campanhas, junto aos empresários. Letra D de dedicação. Deveu-se ao oligopólio da produção de equipamentos militares, cujos preços eram impostos pelas poucas empresas do setor. É de eu vou passar. Resultou da necessidade de os estados armarem-se para controlar a mobilização dos trabalhadores urbanos e suas greves. Ei, fácil. Resposta. Letra A de avião. Primeira Guerra Mundial, pessoal. Tá bom? Tem as respostas? Tem as respostas deles? Tem, né? Então, pessoal, olha, aqui eu me despeço de vocês, desejando uma boa tarde, bons estudos e boa prova, tá bom? Deus abençoe. Olha, e na vida da gente, a cinética da vida da gente, a cinemática da vida da gente, é sempre encurtar o delta S dos sonhos
o delta T das metas e multiplicar a potência da alegria. Tá certo? Faça-se feliz e a quem você ama também feliz. Tá bom assim? Um beijo, um abraço, um queijo amasso. Valeu, pessoal.